A figura de Moisés, que a paz esteja sobre ele, não foi apenas a de um grande profeta no registro da história religiosa, mas transformou-se em um eixo doutrinário e narrativo em torno do qual muçulmanos, judeus e cristãos divergem de maneiras que revelam profundas diferenças nas fontes dos textos, nas funções da narrativa sagrada e na imagem da lei, da liderança e do ritual. Desde seu nascimento extraordinário até a travessia do mar, desde a descida das tábuas até a tentação do bezerro, desde a jornada no deserto até a conclusão do pacto, a história de Moisés permaneceu um campo de disputa interpretativa entre a revelação corânica, a Torá e o Novo Testamento. No Islã, Moisés é um mensageiro dentre os dotados de firmeza, e seus milagres são sinais do monoteísmo, enquanto sua lei é uma revelação específica para os filhos de Israel. No judaísmo, ele é o maior legislador, e nenhum profeta se igualou a ele, sendo sua lei eterna e não sujeita à revogação. Já o cristianismo lê Moisés como um símbolo da antiga aliança, cuja presença se completa em Jesus Cristo, que veio para cumprir, não para abolir. Neste vídeo, faremos uma jornada através das principais etapas da vida de Moisés para revelar como as leituras se ramificaram e como cada religião reformulou a imagem do profeta de acordo com sua identidade doutrinária e sua concepção sobre a lei, a liderança e a salvação. Fiquem conosco até o final e não se esqueçam de apoiar curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal para receberem todas as novidades. Quando refletimos sobre a imagem de Moisés nas três religiões abraâmicas, percebemos que a questão vai além da semelhança narrativa, revelando a autoridade do texto e seu papel na formação da doutrina e da identidade. No Islã, o Alcorão o apresenta como profeta e mensageiro dentre os dotados de firmeza. Seus milagres são provas de profecia com a permissão de Deus, e sua lei é uma revelação destinada aos filhos de Israel dentro da cadeia da revelação. Ao mesmo tempo, o Alcorão permanece dominante sobre os livros anteriores, corrigindo suas narrativas conforme o propósito do monoteísmo. No judaísmo, a Torá, juntamente com a tradição rabínica que se seguiu, constitui a fonte fundadora, e Moisés é visto como o maior dos profetas e o portador da lei eterna, que define a identidade da comunidade e sua ligação com a aliança. Já no cristianismo, os textos do Antigo Testamento são lidos à luz do Novo Testamento, onde Moisés é visto como portador da lei e símbolo da primeira aliança, que encontra seu cumprimento em Cristo, sendo os eventos do Êxodo e os mandamentos compreendidos como padrões simbólicos de salvação. As diferenças entre as religiões na história de Moisés começam desde suas fontes fundamentais. O Alcorão apresenta cenas selecionadas que reorientam a narrativa de forma doutrinária em direção ao monoteísmo, à reflexão moral e às leis da história, destacando o confronto com a tirania e o pacto, sem se deter em detalhes cronológicos ou geográficos. No judaísmo, a memória coletiva se manifesta em dois rituais principais: a Páscoa, que perpetua a libertação do Egito por meio de uma narrativa ritual que reconstrói a identidade geração após geração, e a Festa das Semanas, que recorda a entrega da Torá no Sinai e reafirma a eternidade do compromisso com a lei. Já o cristianismo reinterpretou esses símbolos à luz de sua própria doutrina, fazendo da Páscoa de Cristo uma continuidade da Páscoa hebraica dentro do contexto da redenção e da ressurreição, e interpretando símbolos mosaicos, como a serpente de bronze e a travessia, em um sentido messiânico que aponta para a cura, a salvação e o batismo como uma nova travessia.
O Alcorão relata que Deus inspirou a mãe de Moisés a permanecer tranquila e lhe ordenou que primeiro o amamentasse e depois o lançasse no rio, quando temesse por ele, com uma promessa explícita de que ele lhe seria devolvido. Então intervém a esposa do faraó, que recolhe a criança e vê nela um motivo de alegria para si, de modo que ele retorna à sua mãe como ama de leite antes de crescer no palácio. Aqui se destaca o eixo do cuidado divino direto que protege o recém-nascido e mantém o vínculo materno presente, e a mãe e a irmã aparecem como agentes ativas através da vigilância e da sugestão, de modo que a promessa e a tutela divina se manifestam desde o primeiro momento. Já a narrativa hebraica, no livro do Êxodo, apresenta como aquela que adotou a criança, a filha do faraó, que desceu ao rio, encontrou o cesto e o chamou de Moisés, Moshe, ou seja, retirado das águas, sendo que o nome carrega o significado de salvação. A princesa torna-se, assim, uma ponte entre a casa da escravidão e a casa do poder, preparando o cenário para o drama do Êxodo, que começará de dentro do palácio. Na leitura cristã, adota-se a mesma narrativa bíblica quanto à adoção e à nomeação. Porém, ela é interpretada tipologicamente à luz do Novo Testamento. No livro de Atos dos Apóstolos, Estevão resume a infância de Moisés e sua educação na casa do faraó, enquanto a Epístola aos Hebreus destaca a fé de seus pais e o fato de o terem escondido sem temer a ordem do rei. Aqui, a história é compreendida como um símbolo teológico. O salvamento de uma criança prometida de uma exterminação organizada é visto como uma preparação para a salvação do menino Jesus do massacre de Herodes posteriormente. O fato de ser retirado das águas é lido como um símbolo de travessia e de nova vida, estendendo-se em seu significado até o batismo como uma passagem da perdição para a salvação. Quanto ao crescimento no palácio, ele é entendido como uma preparação para um líder de salvação para o seu povo e como um prelúdio para o surgimento de Moisés, portador da lei, que precede o Cristo, que a completa. Na representação corânica, Moisés, que a paz esteja sobre ele, recebe o chamado divino, e diante dele aparecem dois milagres fundadores. O cajado se transforma em uma serpente que se move, e sua mão sai branca, sem mal algum, pela permissão de Deus. Ambos funcionam como prova de sua profecia, não atribuída a uma capacidade própria de Moisés, mas a uma ação divina que confirma o mensageiro e convoca a fé no monoteísmo e a rejeição da magia e da idolatria. Isso constitui uma preparação direta para a missão dirigida ao faraó. Ide ambos ao faraó, pois ele se excedeu em tirania. Já na Torá, especificamente no livro do Êxodo, são apresentadas 3 sinais a Moisés antes de iniciar a libertação. O cajado se transforma em serpente e depois retorna a ser cajado. A mão torna-se leprosa e depois volta a ficar saudável. E a água do Nilo é derramada sobre a terra seca e se transforma em sangue. Esses sinais têm como objetivo fazer com que o povo acredite, sendo apresentados primeiro aos anciãos de Israel e depois ao faraó, inaugurando um confronto público entre os sinais do Senhor e os magos do Egito, que na tradição judaica são conhecidos como Janes e Jambres. Na consciência judaica, esses sinais constituem a base da legitimidade do enviado e dão início historicamente à epopeia do Êxodo, enquanto o cajado se transforma posteriormente em um grande instrumento de liderança, sendo utilizado para abrir o mar e fazer jorrar água da rocha dentro do projeto de libertação, aliança e lei. O cristianismo manteve o mesmo conteúdo presente no livro do Êxodo, mas o reinterpretou tipologicamente à luz de Cristo. No livro de Atos dos Apóstolos, menciona-se que Moisés realizou sinais e maravilhas na terra do Egito e no deserto, o que confirma que os milagres foram a chave para a salvação histórica. A segunda epístola a Timóteo
evoca a tradição de Janes e Jambres, como contraposição ao poder de Deus diante da magia do Egito. Na interpretação simbólica dos padres da Igreja, o cajado é entendido como um sinal do poder de Deus sobre a serpente e o caos, e como uma preparação para a imagem da cruz, que é lida como vitória divina. A mão que se tornou leprosa e depois foi purificada representa simbolicamente a purificação do povo e sua restauração. Já a transformação da água em sangue é compreendida como um anúncio de julgamento sobre os deuses do Egito, preparando o caminho para a Páscoa. Assim, os sinais de Moisés no cristianismo tornam-se uma ponte simbólica que liga Moisés, portador da lei, a Cristo, que a completa, e conecta a libertação histórica à salvação espiritual. O Alcorão apresenta a história dos sinais na forma de 9 sinais claros, enviados ao faraó e à sua elite, como a inundação, os gafanhotos, os piolhos, as rãs e o sangue. E todos eles ocorreram com a permissão de Deus para estabelecer a prova e firmar a mensagem. Já no judaísmo e no cristianismo, as pragas aparecem na forma de 10 pragas que culminam na morte dos primogênitos, evento que fundamenta a festa da Páscoa na memória judaica. Em seguida, o cristianismo toma esse ritual e o reinterpreta à luz da salvação em Cristo. Aqui se evidencia a diferença essencial entre as duas narrativas. No Islã, os sinais são compreendidos como prova de uma mensagem e de uma crença, enquanto no judaísmo e no cristianismo eles se manifestam como ritual e memória de uma libertação histórica, vinculada à Páscoa, que posteriormente passou a carregar significados cristãos mais profundos. Além disso, a revelação corânica, a Torá e o Novo Testamento concordam que a abertura do mar foi salvação para os crentes e destruição para os tiranos. No entanto, a divergência se concentra na dimensão geográfica. A tradição hebraica refere-se a Yam Suf, que em muitos contextos é traduzido como Mar de Juncos, ou seja, as lagoas do norte do Sinai, enquanto outros o associam ao Mar Vermelho ou ao Golfo de Acaba. Já o Alcorão se distingue por um detalhe específico ao mencionar a preservação do corpo do faraó. Hoje salvaremos o teu corpo para que sejas um sinal para os que vierem depois de ti, sem nomear diretamente o faraó afogado, de modo que seu próprio corpo se torna um sinal e uma lição para as gerações. O Alcorão relata que Moisés recebeu as tábuas escritas por Deus, o Altíssimo, e escrevemos para ele nas tábuas uma exortação sobre todas as coisas e uma explicação detalhada, e elas representam uma lei específica para os filhos de Israel dentro da cadeia da revelação, que posteriormente se insere no contexto da supremacia do Alcorão sobre as mensagens anteriores. No judaísmo, os 10 mandamentos são considerados a pedra angular da lei e a base da aliança eterna entre Deus e os filhos de Israel, sendo celebrados na festa das semanas, Shavuot, em memória do momento da entrega da Torá no Monte Sinai. Já o cristianismo relê os mandamentos dentro do quadro da nova aliança, onde a lei não é entendida como abolida, mas como cumprida em Cristo, que veio para completar e não para anular. Além disso, a narrativa corânica apresenta a história do bezerro de ouro inocentando a Arão, que a paz esteja sobre ele, da responsabilidade, pois o samaritano aparece como aquele que o fabricou, enquanto Arão permanece aconselhando e rejeitando a adoração do bezerro. Por outro lado, o livro do Êxodo apresenta uma narrativa diferente, na qual Arão cede à pressão do povo e faz para eles o bezerro, levando Moisés a retornar enfurecido e quebrar as tábuas da lei como um anúncio da ruptura da aliança. O cristianismo mantém essa narrativa hebraica, mas a reinterpreta teologicamente como um modelo de idolatria e de traição da aliança, mais do que como um julgamento da pessoa de Arão. Estevão, no livro de Atos dos Apóstolos,
cita essa história para mostrar o desvio dos corações dos filhos de Israel em direção ao Egito. E Paulo lê o episódio em sua epístola aos Coríntios como um alerta contra o desejo, a rebelião e a idolatria. O ato de quebrar as tábuas é compreendido como símbolo da ruptura do pacto, enquanto sua renovação posterior reflete a misericórdia de Deus e a renovação da aliança, destacando Moisés em seu papel como intercessor e mediador entre o povo e a ira divina. Quando a história chega ao momento do grande teste, torna-se evidente a diferença entre as abordagens das religiões quanto ao período do deserto, que se estendeu por 40 anos, e quanto ao desfecho da vida de Moisés. Na concepção islâmica, o período no deserto aparece como uma punição educativa e determinada por Deus devido à rebelião do povo e à sua recusa em obedecer à ordem divina, transformando-se em uma escola de provação, de reconstrução da consciência, de purificação dos efeitos psicológicos da escravidão e de preparação de uma nova geração apta a carregar a aliança. Essa fase é lida como uma profunda lição de obediência e monoteísmo, na qual a reforma interior precede a conquista exterior. Já no texto da Torá, o desfecho se delineia no Monte Nebo, a leste do Jordão, onde Moisés permanece contemplando a terra, na qual não entrará, sendo sepultado em um local que não foi revelado. Em seguida, surge a afirmação decisiva: nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, estabelecendo sua superioridade como um critério definitivo e abrindo caminho para a continuidade da aliança e a transferência da liderança aos que viriam depois dele, dentro do processo de construção da identidade coletiva. No cristianismo, a narrativa do Deuteronômio sobre a morte de Moisés no Monte Nebo é aceita, mas interpretada simbolicamente à luz do Novo Testamento. Os 40 anos são compreendidos como uma escola de fé e advertência, e a Epístola aos Hebreus enfatiza que a geração anterior não entrou na terra por causa da incredulidade, de modo que o verdadeiro descanso se encontra em Cristo e não em um território geográfico. A morte de Moisés fora da terra é entendida como um limite da lei, que disciplina, mas não conduz à salvação, sendo isso realizado por Josué, cujo nome em hebraico corresponde a Jesus em grego. Assim, o simbolismo da passagem de Moisés para Josué torna-se uma indicação da transição da lei para a graça em Cristo. Quanto ao local desconhecido de seu sepultamento, ele foi associado ao que é mencionado na Epístola de Judas sobre a disputa de Miguel com o diabo a respeito de seu corpo, sendo interpretado na tradição cristã como uma proteção contra o risco de deificação e de culto aos túmulos. O episódio da Transfiguração confere uma dimensão glorificada à cena do Monte Nebo, pois Moisés aparece ao lado de Elias junto a Cristo, sendo entendido como alguém que entrou na visão da verdadeira terra, o reino de Deus. Esse evento confirma que a lei e os profetas testemunham a favor de Cristo. Além disso, o simbolismo dos 40 continua no jejum de Cristo por 40 dias no deserto, onde ele triunfa, onde os filhos de Israel falharam, fazendo dos 40 um tempo de travessia espiritual na liturgia. Algumas interpretações também sugerem a possibilidade da presença de Moisés entre as duas testemunhas no Apocalipse de João, embora essa leitura permaneça objeto de debate e não de consenso. O texto corânico se distingue por uma especificidade na apresentação da história de Moisés com Al-Hidr, na qual se manifestam as camadas do conhecimento divino especial e a sabedoria do decreto por meio de uma jornada baseada na paciência e na aceitação. O dano ao barco para preservá-lo, a morte do jovem para evitar uma provação maior e a reconstrução do muro para proteger um tesouro futuro. Assim, a dimensão pedagógica torna-se mais profunda do que uma interpretação apressada dos acontecimentos. Além disso,
Amã é mencionado associado ao faraó e ao projeto de construção de uma torre de barro, como uma representação da arrogância política que desafia o céu, diferentemente de sua imagem no livro de Ester. Já a preservação do corpo do faraó transforma o corpo destruído em um sinal visível na história, um símbolo da queda da arrogância e uma memória viva para as gerações. Estudos modernos também levantam questões complexas sobre os textos e a história. A Estela de Merneptah é considerada a mais antiga menção confirmada de Israel fora da Bíblia, indicando sua presença em Canaã, sem, contudo, resolver a questão do Êxodo. Quanto à localização do Monte Sinai, ela continua sendo objeto de debate entre a tradição que o situa no sul do Sinai e hipóteses alternativas como Har Karkom, ou o noroeste da Península Arábica. Além disso, o termo Yam Suf é frequentemente entendido como Mar de Juncos, e não como o Mar Vermelho, abrindo possibilidades geográficas entre as lagoas do norte e o Golfo de Aqaba. Paralelamente, a crítica textual da Torá, desde a hipótese documental até a Torá samaritana e os manuscritos de Qumran, revela uma historicidade complexa do texto por meio de camadas editoriais sucessivas. Essas diferenças refletem-se nas posições religiosas. O Islã concentra-se na lição e no monoteísmo, afastando-se de uma determinação arqueológica. O judaísmo vê na arqueologia um suporte para sua identidade e seus rituais, enquanto o cristianismo interpreta a história de maneira simbólica, destacando os modelos e o cumprimento da promessa em Cristo. Conclusão. Em conclusão, as diferenças entre essas leituras não são meramente variações linguísticas, mas mapas doutrinários profundos. O Islã estabelece o monoteísmo e a unidade das mensagens, tornando a história de Moisés uma fonte de lição. O judaísmo constrói em torno dele a identidade da lei e da memória nacional, e o cristianismo o relê como um símbolo da lei que se completa em Cristo dentro do projeto da salvação. E aqui chegamos ao final do vídeo de hoje. Não percam a oportunidade de acompanhar todas as novidades inscrevendo-se no canal e ativando o sino para receber tudo o que há de novo.